Gente, boa noite. Como vocês sabem, o projeto Sempre um Papo é um projeto que lança livros de autores iniciantes e consagrados já há tanto tempo. A ideia é fazer um bom bate-papo aqui entre eu converso um pouco contigo, depois abro para as perguntas. O Tico é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo. Já li um livro dele, vou encarar os outros agora com muita alegria. E conseguiu fazer da vida dele, pelo que a gente tem observado, uma coisa difícil, né? que é trazer da academia, afinal de contas, ele tentou ciências sociais, depois foi para a comunicação e depois para a educação física, e traz toda essa experiência, até certo ponto, didática e acadêmica, para o mundo real, para o mundo das pessoas, para a vida das pessoas, de uma forma corajosa, quando se aventura a encarar os democratas e os fascistas pelas redes sociais, né, que ele usa muito bem, soube usar muito bem, né? Os detonautas iniciaram, né, com a internet praticamente, né, Tico? Então agora eu queria apresentar para vocês o escritor Tico Santa Cruz, que vai conversar com vocês e responder suas perguntas durante aproximadamente 1h15, tá? Boa noite, Chico. Boa noite, Afonso. Obrigado pelo convite. Eu estive aqui em Araxá no ano passado e foi bem legal. Vim fazer um show aqui e agora venho com os meus livros e participar desse projeto. E eu fico sempre feliz de poder abrir o diálogo assim, olho no olho com as pessoas, porque normalmente a gente tem uma tela de computador ou então edições, né, via TV. E aqui, na verdade, é ao vivo e sem nenhum tipo de... Eu me sinto mais até confortável quando eu estou assim próximo e aberto, disponível totalmente para falar sobre qualquer assunto aqui e, obviamente, falar sobre os livros também. Beleza, vamos começar pela literatura, Tico. Como é que surgiu o livro na sua vida? Bom, eu escrevo desde muito novo, desde da época que eu comecei a aprender a escrever na escola e sempre tive o hábito de fazer diários e de escrever coisas ao longo da aula. Assim, eu não era um aluno muito bom, exemplar, mas eu tenho bastante coisa guardada desde da minha pré-adolescência, passando pela minha adolescência, e são, enfim, escritos que eu pretendo pegar mais para frente, no futuro, até para poder ver como é que eu tinha uma visão do mundo naquela época. Eu sempre tive esse contato com o ato da escrita como um viés, talvez, de fuga e em outros momentos também de acolhimento, né? Mas nenhuma preocupação literária nesse momento. A questão era só colocar o que você pensava e sentia do mundo naquela situação. Exatamente. E também por conta desse próprio hábito da escrita, quando eu ingressei com a tecnologia da internet, em 97, tudo, a gente não tinha muitos recursos, muito conteúdo em português. Eram chats assim até mais ou menos 2000 e pouco, até chegar no ano 2000, mais ou menos. E aí, quando o blog começou a se tornar uma ferramenta para expor, né, ideias, opiniões e tudo mais. Mas antes de você falar do blog, seu grande sensação na internet foi sobre anatomia, né? Não, a gente estava conversando isso à tarde. Na verdade, quando eu fiz 3 faculdades, né? Não completei nenhuma, mas eu gostei de frequentar o ambiente, até porque para as pessoas que me acompanharam na adolescência, eu consegui, quando eu passei para o UFRJ, foi tipo, nossa, o cara conseguiu passar para o UFRJ, assim, não é passar nem para o presídio, né? E aí, enfim, eu ingressei, fiz Ciências Sociais na UFRJ numa época muito difícil. Chegou a fazer quanto tempo? Eu fiz 1 ano e meio, a gente estava na época das privatizações aqui do Brasil, então a UFRJ, o meu curso, principalmente, de Ciências Sociais, era um curso muito ativo, né, nas ruas e tudo mais. Então, a gente enfrentava esse problema de greve, de conflitos entre o interesse do governo na época com a questão da privatização e tudo mais. E aí teve um dado momento que eu achei que estava muito confuso assim, ali dentro da universidade e resolvi mudar de curso, porque meu objetivo era fazer ciências políticas e eu queria ser jornalista da área de ciências políticas. E aí falei, vou para a comunicação direto, que aí eu já faço dentro desse approach, né, da comunicação. E depois fiz a comunicação, não consegui me adaptar, e eu sempre gostei de fazer esportes e fui para educação física. Não, só um pouquinho, por que você não gostou da comunicação?
Afinal de contas, hoje você faz comunicação. Na verdade, quando eu entrei no curso de comunicação, eu achei que o início do curso estava sendo, pelo menos na universidade que eu frequentei, era muito superficial, né? E eu já tinha uma bagagem um pouco maior por conta das ciências sociais, em questão nas abordagens de sociologia, de antropologia, de psicologia, de coisas de cadeiras que tem no início do curso de comunicação, que eu comecei porque eu tinha que fazer de novo, na verdade, era necessário que eu fizesse, porque era outra abordagem. E aí eu já fiquei achei meio chato, assim, não me pegou, sabe? Eu resolvi sair, fui fazer educação física, que era uma coisa que eu sempre gostei também de fazer, além, obviamente, de exercitar a mente, exercitar o corpo, que uma coisa não anula a outra, né? Às vezes as pessoas acham, não, mas o cara gosta de educação física, mas não tem nada a ver, assim, você pode gostar de tudo e a leitura e o conhecimento estão embutidos em todas as áreas, né? E aí eu tinha aula de anatomia na faculdade, e eu precisava decorar aquelas peças, aqueles músculos, aquelas coisas todas de anatomia, e aí comecei a usar a linguagem da construção dos sites para poder decorar. E aí fiz um site na época, não sei se existe ainda, talvez exista, porque a internet fica lá tudo guardado, né? E aí eu fiz um site, ia para o laboratório de anatomia, tirava foto e tal, e aí depois eu pegava os programinhas que eu tinha na época e pontuava direitinho os músculos, os acidentes dos ossos e tudo mais. Para você memorizar mesmo. Para memorizar. E acabou que ficou como uma referência de algumas universidades, assim, tipo, não era um blog, né? Porque era um mini site mesmo, assim, né? Então a minha relação com a internet sempre foi muito intensa, assim. E quando eu descobri essa coisa de poder escrever para blogs e colocar um pouco da minha angústia também, da estrada, de viver, aí já um pouco mais quando o Detonautas já começou a fazer um certo sucesso e eu tive uma crise muito grande quando eu entrei para ver os bastidores, né? Porque você imagina uma coisa, quando você é um garoto e quer viver uma vida, e ser um ídolo do rock, ou enfim, um artista e tudo mais, você idealiza uma coisa. E quando você faz o contato com a indústria real, que está por trás dos bastidores, eu fiquei um pouco chocado, assim, um pouco angustiado com aquela situação, e eu precisava expor isso, colocar para fora isso de alguma forma. E a literatura, a escrita, né, sempre me ajudou. E o nome do blog era o Clube da Insônia. Esse blog existe ainda, num endereço diferente, porque tem o Blogspot, que é o original, e depois ele vai para o Blog Log, quando eu sou convidado pelo portal da Globo para poder escrever lá, mas sem interferência, na verdade, da Globo. Era só o portal mesmo e a visibilidade. E aí as coisas começaram a fluir mais para esse caminho mesmo, de escrever e de fazer coisas variadas. O Clube da Insônia, meu primeiro livro, eles são textos de diversas abordagens, assim, existenciais, crônicas, questões políticas também, poesia. Então eu gosto como eu não tenho essa formalidade da academia, eu posso transitar mais livremente, porque também não tenho essa cobrança em cima de mim, né? Mas conta a experiência do início dos Detonautas na internet. Essa é uma experiência legal, né? Vocês praticamente inauguraram a internet, né? O Detonautas é a primeira banda a se conhecer na internet. Todo mundo se conheceu na internet em 97, numa época que não tinha essa coisa da rede social. Para você ver uma foto já era tipo, nossa. Você tinha 2 conteúdos só em 97. Ou você estava um chat, ou então era conteúdo pornográfico, para quem não falava inglês. E aí os conteúdos pornográficos, para quem não presenciou, não esteve na época de 97, a internet era discada. E às vezes você ficava horas para conseguir acessar, e quando acessava você, tipo, cara, conseguia entrar. Será que alguém lembra do barulho da internet? Aqui deu barulho que fazia o sinal, lembra? Não é? Horas, aquele troço não funcionava. Era quase um orgasmo quando entrava, né? Conseguia entrar. Conseguia. Aquela carroça, né? E às vezes eu ficava lá, tipo, enfim, não tinha como saber quem estava do outro lado, né? O chat era uma coisa totalmente... um universo totalmente desconhecido mesmo, assim, né? E eu conheci os meus amigos, companheiros de banda pelo chat. Marquei alguns encontros que não aconteceram e tive a sorte de, num dado momento, conseguir reunir as pessoas ali no Rio de Janeiro. Um era da Bahia, o outro era um cara que eu acabei encontrando que era um ex-inimigo meu da escola. Essas coisas, né? Ironias do destino. E a gente se formou em 97 e eu sempre fui muito focado, né? Eu sempre tive na minha vida uma coisa que eu acho que não me deixou me desviar pelo caminho, que foi a questão da disciplina e da determinação. Eu sempre quis trabalhar com arte. Embora tenha feito essas coisas relacionadas à faculdade e tenha
feito também cursos e outras questões, eu queria ser artista, queria trabalhar com isso. As pessoas diziam que era impossível, mas, enfim, para mim, talvez eu acho que essa questão do impossível nunca ficou muito claro. Porque todas as coisas que eu objetivei na minha vida, e eu acho que isso é uma coisa que vale a pena pensar, eu consegui, né? Então, eu acho que, assim, tirando, obviamente, as forças sobrenaturais, das quais a gente não tem condição realmente de controlar e de movimentar, eu acho que o impossível é só uma atitude sua mesmo, né? De você, da forma como você se apresenta para o mundo. O Detonautas conseguiu colocar uma música na rádio, para você ter uma ideia, em 97 a gente se formou, 3 meses depois eu já estava fazendo um EP, e no final de 97, já quase 98, a gente entrou com uma música na Rádio Cidade, que era uma música que tinha um título muito bacana, chamava Eu Quero Voltar para o Saco do Meu Pai, que era um punk rock, assim, que era uma coisa meio, né, eu estava meio de saco cheio do mundo já naquela época, e eu não queria nem voltar para a barriga da minha mãe, eu queria voltar para a origem mesmo, né? E aí fiz a música e tal, e a música começou a tocar lá no Rio, a gente achou já que dali já ia ficar famoso, e já ia começar a fazer shows e ter aquela vida toda de astro do rock, mas demorou bastante, assim. A gente só conseguiu lançar o primeiro disco em 2002 pela Warner, e esse trajeto do Detonautas até lançar o primeiro disco e tudo mais foi muito conturbado, assim. A gente passou por muitas dificuldades, mas conseguimos, assim. Eu acho que a internet sempre foi o viés principal para disseminar conteúdo. E em algum momento você teve a preocupação com o estilo literário? Isso te passou, você realmente fazia por fazer? Não, eu nunca tive essa relação com a questão do estilo literário. Como o blog, para mim, era só um caminho para poder colocar as coisas que eu pensava no ar, eu não imaginava nem que eu ia ser um livro, na verdade, né? O livro veio agora em 2012, o primeiro livro, o Clube da Insônia, de 2012, que foi um rapaz lá do Rio Grande do Sul, que gostava muito das coisas que eu escrevia no blog, e aí entrou em contato com a editora Belas Letras, que é a minha editora atual, e falou, né, poxa, por que você não publica um livro e tal? E eu falava, não, mas não tinha muito essa intenção de me colocar como escritor e tudo mais. Mas eu sempre tive uma relação muito próxima com a literatura. Talvez eu tenha uma relação mais próxima até com a literatura do que propriamente com a música. Né, eu gosto muito de ler, eu tenho uma biblioteca muito grande na minha casa, como eu estava te contando também, durante muito tempo o meu blog tinha uma visibilidade muito, muito alta, assim, tinha 1 milhão, cheguei a 1 milhão de acessos na época que ainda não tinha Twitter, rede social, a única rede social que tinha na época era o Orkut. E muitas pessoas queriam anunciar no meu blog, mas eu não queria fazer nada relacionado a comércio. Assim, até hoje eu sou um pouco reticente com relação a trocar a minha imagem por alguma coisa relacionada, não por conta de críticas ao capitalismo nem nada disso, mas apenas só por conta de uma posição minha. E aí eu fiz uma permuta com uma livraria na época, que eles anunciavam no meu blog e me davam R$500 de livro todo mês. Esse é boa, né? E aí eu montei uma biblioteca gigantesca, assim, porque durante 3 anos eu tive todo mês... Assim, chegava meses, obviamente, que eu não pegava os R$500, porque eu não tinha nem onde colocar na minha casa. Mas isso me deu uma munição muito grande de autores e de livros e dessa relação mais próxima com a literatura, que quando eu tive o meu tijolinho ali, né, porque quando você entra numa livraria é uma parede, né, de livros assim, cheio de histórias, são tijolinhos que são colocados ali. E quando eu tive o meu tijolinho colocado ali, eu me senti de alguma maneira fazendo parte disso também. E como é que você elegia a leitura nessa época? O que você lia nessa época até hoje? A minha leitura é muito... Bom, quando eu entrei na faculdade de Ciências Sociais, as leituras eram todas vinculadas a isso. Então, a gente tinha que ler 2, 3 livros por semana para fazer as provas, os testes da universidade. Então, elas estavam muito relacionadas a esses autores ligados às ciências sociais. Né? Tipo, desde o Darcy Ribeiro, enfim, que a gente pegava para ler, O Povo Brasileiro, aquelas coisas clássicas, né? Até o Bauman, que eu peguei agora, estou até relendo novamente, e tem muitas coisas relacionadas a isso. Filosofia, eu gosto muito de documentários, eu adoro biografias também. Leio romances, mas é estado de espírito, né? Acho que assim como a música, a literatura é um estado de espírito. Tem momentos que você está mais angustiado, então eu pegava livros de filosofia e me embrenhava muito. Quando eu fiz contato com o Nietzsche a primeira vez, eu tive um problema muito grave, assim, né? Porque o Nietzsche ele conseguiu, de alguma maneira, mexer comigo de uma forma que ele tirou uma coisa que eu tinha,
que eu não sei se isso é positivo ou não, depois eu consegui reerguer, mas a questão dessa crença em Deus e da fé e da existência e tudo isso e ele me jogou num mundo muito cinza, né? E as coisas perderam um pouco do sentido, assim. Eu fiquei muito niilista naquela época, assim. Nietzsche faz isso mesmo. E aí eu fiquei preocupado, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita fé, né? E a fé sempre teve muito comigo também. E aí eu descobri um outro autor nessa época, que foi o Osho, que, ao contrário da forma como é colocado nas livrarias hoje em dia como autoajuda, o Osho é um filósofo, né? E eu acho que a filosofia do Osho é muito interessante. E foi o Osho que me resgatou desse labirinto que o Nietzsche tinha me jogado ali. O Nietzsche, Schopenhauer, esses autores que são mais densos, né? Nihilistas, né? É. E o Osho me deu um resgate, assim, ele me ajudou a sair dessa coisa cinza que eu estava vivendo ali naquele momento. Então eu sempre tive. Tem um outro autor que eu gosto muito também, que é o Comte Sponville, o André, que é um autor francês, um filósofo que eu leio bastante. Ele tem um livro muito famoso chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, que é um livro muito bacana, mas ele tem livros que me ajudaram muito em momentos difíceis. Em 2006 eu perdi um amigo, o guitarrista da minha banda, o Rodrigo Neto, vítima de um assalto no Rio de Janeiro, foi assassinado. E aí foi uma outra crise que eu entrei de novo, existencial, muito firme, muito forte, né, muito difícil de lidar. Eu sempre tive essa questão política muito inserida dentro da minha vida, e o ativismo já existia, mas não no campo, nas ruas, né? E aí, com a morte do meu amigo, eu tinha que canalizar isso para algum lugar, assim. Ou eu canalizava para alguma coisa positiva, ou eu ia me tornar um terrorista. Assim, eu não tinha muito caminho, assim. Eu sempre fui muito radical nesse aspecto. E aí o André, o livro chamado Bom Dia Angústia, que é um livro que me ajudou muito nessa época. E aí ele me levou para outros autores, Epicuro e alguns outros autores que tratam dessas questões e que me ajudaram muito. Mas, tirando esse lado mais existencialista, sombrio, Sartre, essas coisas que eu gosto de ler, que também são interessantes, eu leio muita coisa brasileira, peguei todos os clássicos brasileiros depois que na época da escola eles me deram e aqueles que eram obrigados a ler, a gente era obrigado a ler, né? Que eu acho um grande equívoco, na verdade, né? Essa coisa de colocar clássico brasileiro para adolescente ler, eu acho que assusta. Não, só assusta como afasta, né? Exatamente. Quando falavam de Machado de Assis, eu achava que era um homem com machado que ia me matar em algum lugar. Eu ficava apavorado, não queria nem saber. Tipo, tinha pavor do Machado de Assis, assim. E aí, quando eu peguei de novo, já mais velho, o Machado de Assis para ler, eu fiz contato com a obra dele e fiquei apaixonado, né? Tipo, pela literatura dele. E aí peguei todos esses títulos da escola, né, para reler e fazer contato com a literatura brasileira, os clássicos, autores novos, assim, Marçal Aquino, que a gente estava conversando, que é um autor que eu gosto muito, o Mário Prata, que fez um super elogio ao meu livro Pólvora, que eu fiquei super emocionado quando ele mandou um e-mail. O Mário é um cara muito sincero, assim, muito honesto. Eu conheci ele no Fórum de Letras lá de Ouro Preto, e aí eu dei o meu livro para ele. Ele apareceu do nada num lançamento que eu fiz em Florianópolis. E depois mandou um e-mail elogiando o livro e tudo mais. A Patrícia Mello, que é uma outra autora que me ajudou muito assim, a fazer algum contato com essa obra de literatura policial. Eu gosto muito de Saramago. Saramago, para mim, é o meu grande ídolo. Eu encerrei uma conta do Twitter quando tinha 300 mil pessoas lá no Twitter, por conta no dia que o Saramago morreu, porque eu fiz um post sobre o Saramago e as pessoas começaram a fazer uma zoeira, tipo, sem fim. Eu estava muito aquilo me doeu muito, assim. Eu sentia a morte do Saramago como se fosse alguém da minha família, assim, né? A minha relação com o Saramago era quase física com os livros que eu tinha, com as leituras que eu fazia dele. Eu pegava o livro e arremessava na parede, assim. Eu falava, não acredito que esse cara conseguiu escrever isso. É uma coisa, tipo, muito forte, né? Então, enfim, a minha estante de livros é muito grande, muito vasta, tem muitos autores, assim, eu posso ficar falando horas aqui sobre isso. Me conta um pouquinho da transição entre a literatura clássica, livros, para as letras de música. Como é que funciona isso? Olha, eu tenho mais facilidade para escrever do que para escrever música, né? Porque a música, ela tem... Escrever uma letra de música, você precisa ser, ao mesmo tempo que você precisa dar uma abordagem simples, eu me cobro muito. Porque no começo eu escrevia só em cima de fonemas. Eu pegava o violão, tocava e fazia, meio que enrolava com a língua, assim, fazendo... E o rock nacional tem muito dessa coisa da gente
pegar a sonoridade americana, né, e tentar adaptar a nossa língua. A nossa língua é uma língua difícil, é o contrário do inglês, que é uma língua simples, né, que você pega e tem uma sonoridade diferente. Então eu trabalhava muito em cima do fonema no início. E trabalhar em cima do fonema não me dava grandes letras, assim, tipo, as letras do início do Detonautas, elas são muito simples, assim, não tem nada muito rebuscado, não é uma coisa poética que possa ser relevante em termos de poesia ou vista para esse lado. É uma abordagem jovem, adolescente, né? Eu estava saindo com 18, 19 anos ali, tipo, enfim, entrando na idade adulta, então é uma coisa mais simples. Depois que eu comecei a me inserir mais no mundo da literatura, é que eu fui tentando trazer para dentro das letras do Detonautas músicas que tivessem uma abordagem que pudessem refletir o que eu conhecia e o vocabulário que eu adquiri dentro do meu contato com a leitura. Você lembra de algum exemplo? Lembro. Tem uma música do Detonautas que chama O Inferno São os Outros, que é uma peça do Sartre, né? Exatamente. Que é uma letra muito bacana, que se tornou uma música popular, que é difícil de você conseguir também colocar uma letra muito com coisas, com elementos de literatura, e poucos autores, poucos compositores conseguiram isso, né? Renato conseguia fazer isso muito bem, Renato Russo, o Raul também tinha uma facilidade muito grande de fazer letras junto com Paulo Coelho, com outros compositores amigos. Enfim, eu acho que o Cazuza e as pessoas que conseguem fazer com que a poesia se torne uma coisa popular, cantável pelo público pop, eu acho que tem uma grande importância, né, na música brasileira, principalmente no rock, né? Então, quer dizer, essa é uma música que eu peguei um título. Eu gosto de pegar livros e colocar como títulos de música para dar referência da curiosidade, né? Alguns fãs do Detonautas às vezes não fazem o contato com a literatura e através da música acabam fazendo. Então tem O Inferno São os Outros, que é uma música baseada no livro do Sartre. Tem o Ensaio sobre a Cegueira também, que é um livro do Saramago. Tem o Alienista, né, também, que é um livro clássico. O Sujeito que Queria Te Matar? Hã? O Sujeito que Queria Te Matar? Não. Machado? Do Sujeito que Queria Me Matar, porque tem tanta gente querendo me matar que agora eu já nem sei quem é que... Então eu já fiquei até agora... Mas eu gosto de colocar essa referência, né, para que as pessoas possam ler. E gosto de passar as minhas referências para os meus seguidores, para as pessoas que me seguem de alguma maneira nas redes sociais, para que a gente possa compartilhar também ideias, né? Vamos falar do Pólvora? Conta Vamos. pra gente. Como é que foi construir este que é o seu primeiro romance? Sim. O Pólvora ele nasceu numa crônica, na verdade. Eu comecei a escrever uma crônica, não tinha muito futuro, não era uma coisa que eu tinha previsto assim de se tornar um livro nem nada. Postei no meu blog. E aí postei como se fosse para fazer uma novelinha, uma novela mesmo, né? Coloquei como capítulo 0,01, assim, uma coisa bem tipo pequenininha. E aquilo foi demandando das pessoas um interesse. E aí eu comecei a ser cobrado pelos leitores a continuação. E eu fui dando continuidade. Mas um livro policial é difícil de você escrever ele, porque eu, por exemplo, quando eu leio um livro policial, eu consigo perceber, dependendo do autor, aonde que ele chegou e já não conseguiu mais se desenvolver. A trama foi ali, ficou ali, né? Porque é difícil, né? Quando eu fui escrever o Pólvora, eu sempre pensava o que as pessoas que estavam lendo podiam pensar para resolver os problemas que eu estava criando com os meus personagens. E aí tentar dar uma solução que não fosse a solução que as pessoas pudessem prever, né? Então... O blog te deu esse retorno capítulo a capítulo. Foi, capítulo a capítulo. Isso foi muito interessante. Até tem uma curiosidade engraçada sobre o Pólvora, que eu estava escrevendo ele, e aí teve uma semana que eu não estava inspirado, não estava conseguindo colocar nada. Bom, a história, para quem não sabe, é a história de um bancário que se apaixona por uma enfermeira que é sádica, né? E aí eles se juntam e começam... na verdade, um on the road, assim, né? Um livro que conta a história de dois psicopatas, assim, baseado muito nos filmes, em filmes que eu gosto de assistir também. Mas no Brasil, e com algumas críticas sociais, algumas ironias, algumas questões relacionadas a temas como drogas, religião, e são temas tabus. Eu tive uma dificuldade muito grande de publicar esse livro, porque nenhuma editora queria se comprometer com o que está escrito aí.
Foi um livro proibido. Eu não recomendo esse livro para pessoas muito jovens, né? Eu acho que tem que ter uma certa idade para poder fazer contato com, pelo menos uma certa maturidade para fazer contato com esses temas. Ele tem muita questão de sexo, muita droga, violência, coisas que são do nosso cotidiano, né? Que a gente vê, mas de uma outra forma, numa outra abordagem. E aí, num dado momento, até por terem esses elementos vinculados ao livro, eu recebi um e-mail da Ana Maria Braga. Aí falando, pô, você não vai postar o próximo capítulo? Eu falei, não, isso não é possível, né? Tipo, a Ana Maria Braga, eu sempre imaginei a Ana Maria Braga lendo, sei lá, qualquer coisa, livro de receitas e coisas... Não querendo desdenhar dela, porque imagina, ela, acredito que ela deve ter também a questão dela cultural, mas a imagem dela remete a esse universo mais, né, mais entretenimento, uma coisa mais leve, né? Eu não imaginava, por exemplo, o Louro José, sei lá, e conversando com a Ana Maria Braga sobre o seu livro. O meu livro. E depois eu conheci o Louro José, na verdade. O Louro José hoje tem um grupo de WhatsApp do qual o Louro José faz parte, né? Não o Louro José, o cara que faz o Louro José. E é engraçado. E aí a Ana Maria mandou uma mensagem, um e-mail, e eu fui confirmar com ela pelo Twitter. Falei, Ana Maria, eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo que era você e tal, e é verdade. Mas ela falou, não, é verdade. Manda logo o próximo capítulo e tal. E eu estava, tipo, sem saber muito por onde ir, porque já estava no meio do meio para o final, e eu estava passando por um momento... A minha terapeuta ficou muito preocupada comigo nessa época também, achando que eu estava muito inserido dentro do personagem, e eu acabei mergulhando muito de cabeça nisso, nessa história. Eu me trancava assim, em banheiros de hotéis e lugares totalmente diferentes dos meus ambientes no dia a dia, para poder conseguir colocar o que está escrito aí dentro, a sensação, descrever os cenários e tudo mais, e vivenciar coisas que pudessem me inspirar, né? Então, eu vivi uma fase muito, muito intensa com relação a esse livro, resgatando memórias e histórias e coisas que... As pessoas perguntam, pô, isso não é uma autobiografia, eu não sou um assassino. Né? Por exemplo, eu tenho um livro Tesão, que é um livro que são crônicas, ou contos e poesias eróticas. Assim, eu não transei com todo mundo para poder fazer o livro, né? Eu não sou um 50 tons de cinza, assim, tipo, é outra viagem. Então, essa coisa da literatura te levar para universos que você pode fazer o que você quiser, eu acho que é a maior liberdade que você tem na vida, né? Na mente, né? Quando você pode estar em qualquer lugar, mas se você estiver com a sua mente livre, você transcende esses lugares e viaja para onde quiser. Então, o Pólvora, ele conseguiu me conduzir a um universo que eu não sabia que eu era capaz de transcrever. E aí, no final, para terminar o livro, é que foi mais difícil, né? Porque eu não queria um final que fosse previsível. Convencional. E aí foi muito difícil. Eu fiquei bastante tempo para conseguir terminar ele. Assim, quem leu o final, por favor, não faça spoiler aqui do fim, mas eu deixei também um precedente para poder, se eu quiser continuar, que eu possa continuar o livro, né? E você está pensando em escrever mais alguma coisa? Na verdade, eu tenho tentado, eu não tenho tido muito tempo ultimamente, assim. Esse embate que eu estou vivendo hoje em dia nas redes sociais com relação às questões políticas que estão acontecendo no Brasil tem me consumido muito. E eu acho que para eu poder voltar a escrever um livro, uma ficção, alguma coisa, eu vou ter que me desligar um pouco desses temas, entendeu? Para eu poder vir novamente para um universo onde eu tenho tempo e tenha a minha cabeça um pouco mais livre para poder escrever. Eu tenho feito um diário de desintoxicação no meu Facebook, para quem acompanha o meu Facebook. Desde janeiro eu resolvi me desintoxicar, parar de usar as coisas que eu usava, e que, enfim, não é uma coisa panfletária, né? Eu não sou do NA, nem sou um adicto, não sou uma pessoa que tem uma dependência química, mas eu também nunca neguei, nem publicamente, nem em lugar nenhum, o fato de que eu já fiz contato com várias drogas e com álcool e tudo mais, e que isso estava me fazendo muito mal. No final do ano eu fui fazer um show no Réveillon de Copacabana, que foi um show muito importante na minha carreira. É um palco principal de uma grande festa, de uma das maiores festas do mundo. E eu estava vindo num ritmo muito, muito frenético, muito forte de álcool e de misturas que estavam me fazendo mal. E assim, eu lembro do show e depois do show não lembro de muita coisa. E isso Você não lembra que você agarrou o Malu Mader Não, me contaram, né? No bastidor lá? Não sei nem se o Tony ficou chateado comigo, mas foi com muito respeito, na verdade, que a Malu Mader era uma
Uma pessoa por quem eu tenho muito respeito, assim, e o Tony também. Mas me contaram várias histórias de coisas que aconteceram no Réveillon que realmente eu não me lembro, assim. E isso me deixou muito preocupado, né? Porque a amnésia... Você vê já o que a amnésia não faz com o cenário político do Brasil, né? Então, você imagina a sua vida propriamente, assim, tendo amnésias frequentes, e eu resolvi parar, e no dia 1º eu estabeleci uma meta para mim de 90 dias. É a piadinha na Rússia, né? Que o pessoal bebe tanta vodka porque não lembra do É dia verdade. anterior. É por isso que a política está lá do mesmo jeito. Pois é. Há tantos... E aí eu resolvi parar, né, de fazer, e aí fiz um diário. Eu não achei que esse diário fosse repercutir tanto, né? E incentivar outras pessoas a tentarem equilibrar o corpo, né? Você já terminou os 90 dias, né? Já terminei os 90 dias. Na semana passada, no dia 1º de abril, eu fechei esse ciclo de 90 dias. E aí, no fim de semana, eu falei, vou voltar a tomar um negócio, para ver como é que reagia o meu corpo, né? E aí bebi e tal, mas não me senti muito à vontade. Eu estou numa outra vibração, estou numa vida mais saudável, praticando esporte de novo, e vivendo uma vida mais no dia, né? Mais de dia, eu estava vivendo muito na noite. Quando você foi na academia hoje? Que horas? Você foi na academia? Fui, claro, tenho ido na academia todos os dias. Foi? Fui. Não tá, Maria Elisa. Foi? Foi pensando que eu saí de lá? Não, eu você sempre tinha vou. que dormir. Eu dormi um pouquinho, 2 horinhas, e fui. Legal. Consegui comer, ia para academia, coisas que eu não fazia mais, né? Você vira meio Walking Dead, né? Quando você está nessa outra vibe, assim. E aí você começa a perceber também. Eu comecei a retratar isso, né? Na minha rede social, e comecei a ver que muita gente estava se identificando. E aí eu resolvi começar a escrever um diário de desintoxicação e tal, e a minha editora pediu para ver se eu conseguia, de repente, escrever um livro falando sobre isso. E aí eu comecei a escrever sobre... Óbvio que se fosse ficar restrito só a esses 90 dias, ou esses mais 90 dias que eu vou ficar, talvez fosse uma coisa muito... que não desse tanto... não desse tanto conteúdo, né? E aí eu fui buscar as minhas experiências lá de adolescente, e aí comecei a fazer uma coisa mais completa. E aí pode ser que venha um livro falando sobre isso, né? Essa abordagem. Legal, que você pode não ajudar, é uma palavra ruim, mas dividir, né? Colaborar, compartilhar, na verdade. Muita gente se identifica. E aí eu paro, às vezes estou andando na rua, as pessoas me param, falam, estou te acompanhando lá no diário e tal. E aí teve uma pessoa que me falou uma coisa que me ajudou muito, porque teve uma época que eu estava já naquela coisa de, será que eu volto, não volto e tal. E aí uma pessoa falou assim para mim, mais do que escrever sobre o que você está fazendo, fazer o que você está fazendo é o que faz com que as pessoas se identifiquem. Né? Porque às vezes você escreve uma coisa e não pratica, né? O que você está escrevendo. E é diferente de quando você está colocando em prática o que você está fazendo. E isso me motivou muito, assim, na verdade, quando ela falou sobre isso, me ajudou. Eu leio todos os comentários, ou grande parte dos comentários das minhas redes sociais, e muitas vezes as pessoas me ajudam sem nem ter consciência disso. Na sua opinião, como fazer uma falseabilidade da notícia que é verdadeira e da notícia que é falsa? Como mesclar elas? Como avaliar filtro, né? por site, por autor? Como é que você faz isso, se você faz? Um filtro, né? Sim, não, é importante que seja feito, né? A internet é um campo livre. As pessoas usam a internet como quiserem, assim, para espalhar boatos. E tem coisas que são sérias, tem outras que às vezes são notícias assim. Eu particularmente, eu sempre vou procurar mais de 2 ou 3 fontes em lugares que eu realmente tenho o hábito de ler e que eu confio. Quando eu tenho alguma dúvida, eu procuro pessoas, algumas figuras que eu sigo, para saber se aquilo ali, por exemplo, estava conversando com o Afonso sobre a questão do nióbio. Ele me falou coisas que eu não sabia a respeito do nióbio, porque teve uma hora que eu desisti de tentar pesquisar sobre o nióbio, porque eu vi tanta coisa falando do nióbio, da coisa da energia nuclear, e uma série de questões que eu falei, cara, não é possível. Será que é verdade? Não é verdade? E tal. Então eu comecei a... Hoje, por exemplo, conversando com ele, ele me esclareceu muitas coisas a respeito do nióbio. Eu acho que quando você pega um viral dessas correntes de internet, muito compartilhamento e tal, eu acho que vale a pena você dar uma pesquisada antes de compartilhar, sabe? Porque, por exemplo, as pessoas, a meu respeito, elas divulgam muito boato. Eu tenho que, eventualmente, ficar desfazendo o boato das pessoas, o que é muito chato, né? Porque você tem que ficar voltando, recorrendo, se explicando, e, assim, não tem como fugir disso. Por exemplo, as pessoas têm certeza absoluta de que eu ganho dinheiro para defender o governo.
Primeiro que eu não defendo o governo, né? Eu faço críticas ao governo, assim como faço críticas à oposição e faço críticas de modo geral. Mas aí eles espalharam um boato de que eu ganhei dinheiro da Lei Rouanet, tipo, para poder falar, a Dilma comprou a minha opinião, mas coisa de maluco, assim. E isso virou uma verdade, porque isso aí na época do nazismo já se dizia que uma verdade repetida, uma mentira repetida 10, 20 vezes, ela vira verdade. Então é difícil, né? Porque você tem que chegar para as pessoas e mostrar, não foi isso, a captação não foi feita, a gente realmente entrou o escritório com a questão da Lei Rouanet, mas aí a gente desistiu por conta de uma série de questões, nada contra a Lei Rouanet, nada contra a captação, acho que é importantíssimo que exista, mas talvez artistas que tenham uma condição melhor não precisem desfrutar ou possam desfrutar acompanhados de outras maneiras, oferecendo condições para outros artistas que não têm a mesma visibilidade. Então, assim, a boataria está muito grande nesse momento, há um extremismo na rede, as pessoas estão vivendo uma fase de muito ódio, de muita intolerância, e aí é um campo muito fértil para poder se disseminar mentiras, boatos e questões relacionadas à política, tanto de um lado quanto do outro, né? Porque eu não vou ficar também me detendo na questão de ser direita, esquerda, centro, meio de campo, lateral direito, enfim. Eu acho que o Brasil virou torcedor de futebol com política, isso é perigoso, porque perde toda a complexidade da questão da política. E aí tem de tudo na internet, desde que eu sou Illuminati, satanista. Outro dia o cara escreveu lá que eu tinha desejado uma boa Páscoa para as pessoas, e aí o cara falou, você não pode desejar Páscoa para as pessoas porque você é satanista. Aí eu falei, cuidado que eu vou puxar teu pé, hein, de noite. E assim, porque eu tenho um olho de Horus tatuado no pescoço. E aí, para as pessoas que acreditam em Illuminati, essas viagens conspiratórias de internet, elas têm certeza de que eu sou Illuminati. Mas né? Também tem o seguinte, a internet, assim como as pessoas, assim como a mídia, está passando por um período de aprendizado, né? Sim, sem dúvida. Quanta gente já morreu pela internet? Tentaram me matar uma vez, mas eu descobri antes. Não, mas morreu mesmo. O Zuenir Ventura, por exemplo, jornalista do Zuenir Ventura, ele uma jornalista ligou para a casa dele, ele estava num evento fechado e caiu num número errado e a moça simplesmente disse: Zuenir Ventura acabou de morrer, foi atropelado aqui na frente, só. Entendeu? Aí, imediatamente, a jornalista, hoje a gente pode falar, a jornalista do Estado de São Paulo deu a notícia: Zuenir Ventura morre atropelado. E ele estava num evento, naquele momento que deu a notícia, ele estava num evento fechado, junto com muita gente, ele estava na frente, assim, ninguém teve acesso a ele. Isso, o Maurinho, filho dele, desesperado, batendo lá na porta para ver se ele estava lá mesmo. Entende? A imprensa inteira, quando abriu, estava o Fernando Henrique no evento, assim, todo mundo correu para o Zuenir. Ninguém foi no presidente da República nem nada. Quer dizer, está amadurecendo. Por exemplo, você fala disso, as redes sociais. Hoje, dificilmente um portal de notícia dá notícia sem conferir. Hoje. Já deu muita. Mas hoje, dificilmente, uma morte, uma coisa séria, sem conferir várias fontes. Quer dizer, os próprios portais de notícia hoje são referências importantes. E a gente está passando por uma revolução digital, na verdade, né? Assim como passamos pela Revolução Industrial e passamos por outras revoluções, quando a gente está vivendo uma fase, uma época ainda, que a gente não sabe exatamente qual que é o futuro disso, né? O que vai ser a internet no futuro, assim, em termos de comunicação. Assim, é um campo muito livre, muito abrangente. Então, esse tipo de situação, eu acho que o ideal é que seja sempre verificado em mais de uma fonte, assim, né? E de preferência em pessoas das quais você confie. Porque eu, por exemplo, quando eu falo alguma coisa que porventura eu tenha me equivocado, e é raro acontecer isso, porque eu tenho esse cuidado de mas você, pesquisar. Quando vai fazer um post sobre um assunto determinado, você pesquisa. Pesquiso, claro. Não é? Você claro. Não vai lá inventar uma informação para 1.500 seguidores do seu Facebook, né? 1.500.000 seguidores. Eu procuro, e quando eu erro, se eventualmente, das vezes que eu errei, eu fui e me retratei imediatamente, assim, porque é a minha credibilidade que está em jogo ali. Eu tenho credibilidade na rede, não é à toa que existem muitas pessoas me seguindo. Então, eu tenho que ter o cuidado de passar a informação da maneira correta. Não deixa de ser um trabalho jornalístico, né? Não deixa de ser. De alguma maneira, também se torna um trabalho jornalístico. Comunicação, digamos assim, né? Um trabalho de mais isso. Próxima pergunta, gente. O que a gente vê muito, hoje em dia, tanto nas redes sociais como na mídia, a respeito
dos casais homossexuais. Tipo, eu sou homossexual, eu namoro, já tem 3 anos e meio. E o preconceito a gente sofre muito, tem muito preconceito e em casa, na família, que seriam os primeiros a nos apoiarem, nos amarem, são os primeiros a nos crucificarem, né? E na internet também tem muita guerra, muito ódio, e a mídia está trazendo isso para mais perto, novelas, filmes, essas coisas assim. Eu queria saber, tipo, perguntar para você o que você acha que se a gente vai conseguir vencer essa guerra, nós homossexuais. Olha, eu assisti aquele filme Milk, né? Assim, eu também vi. E me assusta, na verdade. A gente está em 2015 e essa questão ainda ser um tabu, né? Porque realmente, assim, eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida e na minha opinião, assim, me assusta muito quem se ofende com esse tipo de questão. Né? Tudo bem, tem as questões religiosas e as questões de outros valores que estão em jogo aí, de educação, tradição, uma série de questões. Mas eu acho que a questão religiosa, quando ela é pautada, ela deveria ser pautada apenas para quem é religioso. Sim. Né? E eu acho que o cristianismo, até o próprio Papa, né, o atual Papa, ele já se posicionou com relação a uma abertura maior de diálogo e da própria igreja, né, com os homossexuais e tudo mais. Eu acho que essa intolerância, na verdade, ela é fruto de um desconhecimento mesmo, de uma dificuldade do ser humano de aceitar, de conviver, amar, né? E de respeitar, acima de tudo, né? Assim, eu não consigo realmente entender. É uma coisa que realmente eu não consigo entender, sabe? Tipo, não consigo entender o ódio. Eu acho que quando a pessoa odeia muito alguma coisa em alguém é porque ela odeia dentro dela. Tem né? algum problema, algum conflito. Eu acho entre que quando ela odeia muito mesmo, assim, a ponto de ser extremo, de fazer mal pra atacar, alguém, de querer machucar, de querer atingir o outro, eu acho que ela está tentando atingir, a tentar anular isso dentro dela. Uhum. Né? Eu não sou psicólogo, não posso dizer se essa teoria é real, mas para mim essas pessoas elas estão muito vinculadas a esse tipo de sentimento, assim, né? Porque na verdade o que acontece? O movimento LGBT ele cresceu muito no Brasil, né? E hoje ele tem uma representatividade também muito dentro da política. Tá. E naturalmente qualquer representatividade ela tem a oposição e obviamente uma relação de confronto. Eu particularmente acho a questão da política com religião me assusta. Sim. E eu sei que hoje em dia existe uma tendência ao crescimento das bancadas religiosas dentro do Congresso Nacional, porque a gente está vivendo uma fase difícil no mundo. E eu acho que a questão da religiosidade está muito relacionada a isso, em momentos que a humanidade está passando por trevas e a religião vem como uma questão da salvação e tudo mais. E quando essas pessoas começam a usar o poder religioso que eles têm de convencimento, né, da linguagem, do medo, da culpa, de tudo que está inserido dentro desse contexto, e começam a usar isso de forma política, você não consegue se eleger, por exemplo, a prefeito numa grande cidade, a governadora e até para presidente, se você não tiver apoio de uma bancada evangélica, por exemplo. Se você não tiver um apoio de uma bancada católica. Entende? Então, a política está cada vez mais vinculada aos interesses dessas Todos bancadas. os tipos de E isso me preocupa. Isso me preocupa muito, porque o Brasil é um país laico, deveria ser um país laico, né? Mas tem uma interferência muito grande e essa questão da intolerância, né? Entre as próprias religiões, preconceito eu não tenho preconceito com o evangélico também, sabe? Porque tem gente que tem preconceito com o evangélico, tem gente que tem preconceito com o bandista, com as religiões afrodescendentes. Então é muito difícil, né? Você tem que estar inserido dentro desse contexto e tentar equilibrar e administrar essas questões que são muito complexas, mas eu acho que tudo passa pelo respeito. E tudo passa principalmente pelo seguinte: se eu não sigo a tua doutrina, eu não sou obrigado a conviver com os teus dogmas. Entende? Então, na medida, eu acho que impor o teu dogma a alguém é uma atitude de desrespeito, né? que, na minha opinião, transcende o bom senso. Eu acho que, assim, se eu sou cristão, então e sigo a doutrina, seja o protestante ou o católico, então coloque em prática isso. Sabe? Mas não obrigue os outros a colocar em prática a mesma coisa, porque cada um tem a liberdade e o direito de fazer o que quiser.
Eu escrevo para uma página que defende também essas bandeiras que você defende. A gente se inspira bastante nas coisas que você escreve. E semana passada, com a questão da redução da maioridade penal, veio uma chuva de opiniões que o que seria legal mesmo seria investir em educação. E a gente abriu um debate. Investir em educação como? E pouquíssimas pessoas souberam pontuar alguma coisa. Eu queria saber a sua opinião. Se você tem uma pontuação, investir em educação como, o que seria mais ativo para esse momento agora? Olha, eu fiz um vídeo sobre isso ontem, por acaso, né? Falando sobre a questão da educação no Brasil. A educação no Brasil ela é muito bonita, as pessoas falarem investir em educação e todo mundo, quando vai para a rua, levanta a bandeira da educação e é legal, mas é demagógico. Porque, na verdade, quem não usufrui do sistema público não sabe o que acontece no sistema público de educação, né? Assim, as pessoas têm um péssimo hábito de achar que o Brasil é uma monarquia, né? Que a gente vive sob o comando de um rei e que esse rei é responsável por tudo que acontece aqui dentro. Né? O Brasil é um país presidencialista, mas tem um regime praticamente parlamentarista. E, na verdade, a gente tem, dentro da nossa república, divisões, né, do poder federal, do executivo, poder legislativo, poder judiciário, e dentro do âmbito do executivo a gente tem o presidente, tem o governador e tem o prefeito. Então, assim, quando você pega uma verba da educação e destina para as escolas ou para o investimento nos alunos e nos professores e tudo mais, existem investimentos nas escolas federais, investimentos nas escolas estaduais, que são de responsabilidade dos governadores, e investimentos nas escolas municipais, que são de responsabilidade dos prefeitos, né? Então, em primeiro lugar, a população tem que saber a quem está cobrando. Aqui em Araxá, a escola pública que tem aqui é responsabilidade de quem? De quem é? Aqui, é municipal? É municipal. Uhum. Tem uma estadual também? Quantas escolas tem aqui? Tem o Cefet. Públicas? Não sei te falar. Mas aqui tem o Cefet também, que Cefet é federal. É federal, tem estadual e tem municipal. Tem as três, então, tem né? As três, isso. Então, aí você tem que analisar. Por exemplo, vamos fazer uma análise local. Uhum. Né? O Cefet é uma escola que todo mundo sabe que tem um ensino de qualidade. Pelo menos assim, os Cefets que eu conheço são boas escolas. Né? Quando a escola é estadual, a gente tem que saber como é que o Estado está, como é que se comporta o Estado, né? Como é que o governo do Estado de Minas, que mudou agora, né? A gente passou era o Anastasia, agora mudou para o Pimentel, não é isso? Como é que o governador vai... Então, assim, se você não estiver usufruindo do universo das escolas públicas, fica muito difícil de você saber qual é a realidade de um professor, de um aluno, da merenda, do ensino, da estrutura escolar, se existe tecnologia, se não existe, se o aluno está ficando o tempo inteiro na aula. E tem uma coisa que acontece hoje em dia que é muito estranha, que é assim, as pessoas estão achando que o professor tem que dar educação para a criança, que não é mais responsabilidade do pai e da mãe. Mas quando você vai para o âmbito da escola pública, você tem que saber que muitos alunos não têm nem pai nem mãe presentes. Né? Então a situação é muito difícil. Enquanto a classe média alta, os ricos, as pessoas que estão aí falando sobre redução de maioridade penal, que culpam a educação e que não usam a educação pública, não fizerem contato real com isso, vai continuar na demagogia, porque vira um sistema de casta. Os mais pobres usam o ensino público porque não tem recurso para pagar o ensino privado. Mas quem é do ensino privado tem condição de escolher. Então, uma vez eu questionei até numa reunião de chefes de Estado que eu fui convidado pelo Fernando Henrique, e eu acho que ele se arrependeu depois de ter me convidado, na verdade, porque foi feito dentro de um quartel do Rio de Janeiro. Hoje as coisas fazem mais sentido para mim. Naquela época eu achei estranho, falei, mas eu, que sou uma pessoa que, enfim, estou sendo chamado para ir dentro de um quartel discutir política com ex-chefes de Estado, eu nunca fui partidário, não, tá? Com relação a PT, PSDB, PMDB, para mim fica muito claro como é que é o jogo político no Brasil. E aí, quando me deram a vez de fazer a pergunta, estava o Fernando Henrique, a ex-presidente do Chile,
o ex-presidente da Colômbia, vários neoliberais que estavam lá discutindo a questão da democracia e da atuação do Estado, e eles pegaram lideranças de vários setores no Rio de Janeiro. Jovens empreendedores de vários núcleos, atletas, músicos, artistas, e eu fui convidado e eu fui. E quando eu cheguei lá, eu fiz uma pergunta. Eu falei, eu queria saber como é que funciona a democracia para quem não tem dinheiro. Porque eu tenho dinheiro, eu posso escolher se eu vou ser atendido no sistema público ou se eu vou ser atendido no sistema privado. Mas quem não tem dinheiro? Não tem como escolher. Então, se não tem como escolher, qual é a democracia? Não tem democracia nesse sentido. Aí ele chegou para mim e falou, não, mas nós temos que tomar cuidado com a questão do populismo e tudo mais. E aí acabou o horário. Eu tocou um sinal lá e acabou. Eu não recebi a resposta nem dele e nem dos demais. Né? E eu fiquei com essa questão na minha cabeça. Eu fiquei assim, como é que a gente pode resolver a questão da saúde pública? Como é que a gente pode resolver a questão do ensino público se existe uma série de interesses privados que estão o tempo inteiro sendo mobilizados dentro dos núcleos onde são discutidas essas questões? Nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional. Então, é muito complicado. Assim, eu não acho realmente que exista um interesse real de se criar cidadãos que pensem. Eu acho que a gente está criando cidadãos que reproduzem apenas. Né? Só um esclarecimento aqui. O município é responsável pelo ensino básico, o Estado pelo fundamental. E o superior, Deus nos acuda. Deveria ser assim, né? Não é? Acaba que não fica muito... Claro. Que a gente observa que o ensino básico é fraco, já fragiliza o aluno. Quando você falou, o dinheiro não chega na prefeitura. Exatamente. Ou se chega, é desviado, né, muitas vezes. Então é difícil, né, porque você já fragiliza muito o aluno já no ensino básico. Já não... Você pegar aluno de faculdade, gente, particular, eu faço, às vezes, eventos em faculdades particulares. Eu perguntei uma vez na PUC, lá no Paraná. Eu queria que alguém me desse um exemplo do que era um paradigma numa escola de direito. E nenhum aluno me explicou o que era um paradigma. Jura? Então, Juro. Verdade. Eu acho que existe hoje eles só trabalham com isso, não sabe? E eu acho que existe uma coisa do ensino fast food hoje em dia, que é a coisa de se aprovar para manter o aluno na escola também, das escolas privadas, por causa do dinheiro. E assim, é muito complicada a questão da educação no Brasil. Teve um moço que ele pontuou o seguinte, que ele achava que essas regras pontuadas pelo MEC não deveriam existir e que as escolas deveriam estimular os alunos conforme a habilidade, para criar mais pensadores e tudo. Eu achei interessante até a proposta dele, mas é uma coisa irreal, né? Utópica no Brasil. Se você chegar... Eu, por exemplo, já fui numa escola uma vez que tinha ar-condicionado, mas não tinha teto. Numa escola pública, uma escola municipal no Rio de Janeiro, porque o governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, na época, estava falando para todo mundo, botando publicamente que ele estava distribuindo ar-condicionado nas escolas do Rio de Janeiro. Eu fui numa escola em Caxias que não tinha teto, mas tinha ar-condicionado. E assim, a condição dos alunos ali naquela escola era muito ruim. Muito ruim. Era dentro de uma comunidade. Assim, eu comia a merenda do que eles comiam naquele dia que eu estava lá, e a merenda era uma merenda ruim. E assim, se você for pegar histórico familiar dessas crianças, é muito difícil também. Então, como é que a gente pode resolver a questão da educação, por exemplo, se as famílias dessas crianças já vêm a gente já vem de um efeito cíclico, de que o outro não recebeu, algum momento tem que quebrar esse paradigma. Né? Então, assim, muito se fala hoje no alemão, que aconteceu, que o menino que morreu tomou um tiro de fuzil na cabeça e tudo mais, o Eduardo. E se fala da questão das UPPs e de se pacificar essas comunidades para poder oferecer condição. Mas assim, o Estado entra com a polícia, mas não entra com a escola. Não entra com saneamento, não entra com dignidade, não entra com... Então, assim, para mim, até hoje, sinceramente, eu vi alguns avanços, sim, no último governo, nos últimos governos, né? Principalmente com relação às questões das universidades federais, que se multiplicaram. Né? A gente teve, na época do Fernando Henrique, foram 6, eu acho, ou 3, não sei, e foram mais de 20 no governo Dilma.
do Lula e Dilma, né? Mas a gente tem um problema seguinte, foi investido muito no curso técnico, né? Que é uma coisa que oferece a questão do emprego e tudo mais, que facilita. E mais rápido, né? Que é mais rápido, mas, efetivamente, demora muito tempo, né, para você conseguir fazer essa mudança. Não é uma geração que vai mudar, não é em 10 anos, não é em 12. Eu também não tenho uma opinião assim para... Não, eu acho que assim, não vai se mudar no Brasil enquanto as pessoas que querem a mudança não estiverem participando ativamente. Não adianta eu estar na minha escola privada, com meu filho estudando na escola privada, os professores entrarem em greve por melhores de salários ou por questões relacionadas, e eu ficar na minha casa achando que eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Então, enquanto não tiver um envolvimento da própria sociedade e de quem não usa o serviço público, não vai mudar nada. Porque quem não usa o serviço público não sabe qual é a realidade de uma escola pública. Eu sei porque eu vou numa escola pública fazer palestra, fazer uma inserção cultural e tudo mais, eu vejo. Mas o meu filho não estuda numa escola pública. Eu cheguei para minha mulher e falei, eu quero que meu filho vá estudar numa escola pública, que tem uma escola pública perto da minha casa. Ela falou, não, eu não vou colocar meu filho na escola pública. Eu falei, não, nós vamos colocar ele numa escola pública, porque eu quero participar dentro da escola pública. Porque se eu estiver participando dentro da escola pública, e cobrando e vendo os resultados, é mais fácil de eu saber o que está acontecendo ali dentro. Vamos à primeira? Vamos. Bom, eu acho que é legítimo, sim, os protestos, tá? Eu acho que a indignação e a democracia se faz nas ruas. Mas eu acho incoerente, por exemplo, assim, que as pessoas vão para a rua pedir intervenção militar, sabe? Tipo, para mim isso aí, assim, eu sei que não é a maioria, tá? Que são pontuais, mas só de existir esse núcleo para mim já é uma coisa que já é estranha. A questão do impeachment também, eu acho que na cabeça dessas pessoas é o seguinte: derrubou a presidente e a gente vai ter uma nova eleição. Sabe? Eu acho que as pessoas não conhecem como é que funciona o sistema eleitoral e quais as consequências de um impeachment, por exemplo. Né? Quer dizer, a sua insatisfação com um presidente ela é legítima. Eu acho que isso faz bem ao país. Eu acho que essa pressão que a Dilma está sofrendo agora, que o PT está sofrendo, que o governo está sofrendo, ela é positiva para o país. Porque ela vai exigir que o governo faça mudanças e faça alterações que repercutam na vida dos brasileiros. Agora, eu acho que quando você tem pautas mais claras do que simplesmente o impeachment, você consegue juntar mais pessoas e consegue atingir os objetivos. Né? Por exemplo, eu sou totalmente a favor de que a população esteja na rua fazendo pressão com relação aos governos, não só ao governo federal. Eu me refiro aos governos de modo em geral. O que tiver que ser criticado tem que ser criticado. Mas eu não vou me juntar a essas pessoas na rua para pedir impeachment. Porque eu respeito a decisão da maioria. Eu não votei na Dilma, entendeu? Eu não votaria. Eu acho que o PT ganhou porque o Aécio não era uma opção, como você mesmo colocou. Eu acho que a Marina também pecou muito na possibilidade de assumir o protagonismo dentro dessa eleição. Então, assim, o PT ele se manteve no poder por falta de opção. No momento que aparecer uma opção melhor do que o PT, você pode ter certeza absoluta que as pessoas vão procurar. Eu acho que o PT fez muitas coisas positivas pelo Brasil, sim. Também não sou uma pessoa tipo anti-PT, igual a ser gente que parece que é de torcida organizada e que, tipo assim, ou se você for anti-PT, se você não for anti-PT, você é PT. Não existe uma coisa tipo de uma análise mais complexa da situação. Né? Ou é anti ou é. Então, assim, se você não está contra o PT, você é petralha. Na cabeça das pessoas não existe a menor possibilidade de você... Por exemplo, eu vi uma entrevista de uma menina nessa manifestação dizendo: mãe, eu sou contra o governo, então eu sou de direita, né? Quer dizer, você pode ser da esquerda e não estar alinhado ao governo. Assim como você pode ser direita e não ser fascista. E pode ser neoliberal e ter ideias que estejam relacionadas a avanços sociais, por exemplo, que são importantes. Então, acho que há uma confusão muito grande no Brasil nesse momento, porque as pessoas estavam em coma. Existia um coma coletivo profundo. E isso eu posso te garantir que existia, porque eu estou na rua desde... Eu nunca me juntei com movimentos sociais, tá? Assim, de CUT, UNE, o JS, embora eu já tenha participado de inserções nesses lugares. Tá? Eu cobrei muito a UNE na época, por exemplo, que o Renan Calheiros estava passando por um processo antes dele sair na primeira... Agora, recentemente, quando ele saiu, depois ele voltou, ele renunciou para não perder o cargo. E eu fui para a porta do Congresso Nacional sozinho. Sozinho. Só tinha eu. Eu comprei 5.000 laranjas.
para fazer uma bandeira nacional de laranja na frente. Eu não sabia nem quanto eram 5.000 laranjas. Quando chegou o caminhão lá, eu tomei um susto, né? Que era laranja pra caramba, eu estava sozinho e eles me proibiram de descer com o caminhão até a esplanada. Então eu tinha que descer com os sacos lá de cima até a porta do Congresso. E o Renan Calheiros mandou 25 policiais para me prender. A Polícia do Senado. 25, eu achei que era o Rambo. Eu cheguei lá e falei, gente, eu estou sozinho aqui. Eu não estou armado, eu tenho uma faixa só, que era uma faixa que eu não conseguia abrir, porque eu estava sozinho. Que era uma faixa escrito Senado Covarde, aí eu enfincava, o Congresso estava... Eles estavam trocando a grama, então estava todo de terra lá, né? Então eu enfiava a faixa de um lado e tentava abrir do outro, a faixa caía. Eu não conseguia nem abrir minha faixa. O cara mandou 25 policiais para me prender. E quando eles estavam me detendo, quando eles foram me deter, quem me tirou foi o Gabeira e o Chico Alencar, que viram que eu estava sendo... Que não pode, né? Porque eles falaram assim, ele falou, você tem que pedir autorização para protestar aqui. Eu falei, como assim, amigo? Estou numa democracia. Aqui não é o jardim da casa do povo? Como é que eu preciso de autorização? Entendeu? Então, assim, eu cobrei na época movimentos populares e fiz outras movimentações, não só com relação ao Renan Calheiros, como com relação a outros casos que estavam acontecendo na época e em outras épocas também, desde 2006. Eu andei pelado na Copa do Mundo de 2006, né? Eu andei pelado na Copa do Mundo, no centro da cidade, pelado, no Rio de Janeiro, porque as pessoas estavam tão empenhadas em torcer para o Brasil que, assim, eu podia andar pelado pela rua que não tinha ninguém. Num dia, uma terça-feira, no centro da cidade, num dia de trabalho normal. O comprometimento do povo brasileiro sempre foi com o futebol, sempre foi com questões, eu digo a massa, com questões que transcendiam a política, que não estavam relacionadas à política. E aí, em 2013, o gigante acordou. Isso aí é quase o nome de filme de brasileirinhas, né? Tipo, o gigante acordou. Falei, cadê aqui de Bengala, né? Falei, bom, eu fui para as ruas em 2013, mas eu não fui para as ruas porque eu queria o Aécio na presidência. Eu não fui para as ruas porque... eu fui para as ruas por N motivos, e não por um motivo só. Né? Então, assim, a falta de pauta, a falta de representatividade, a falta de... começou a gerar essa confusão na cabeça das pessoas. E a polarização, né, que aconteceu na eleição, fomentou ainda mais isso. E aí agora as pessoas estão nessa coisa binária, que eu acho que é muito infantil, entendeu? É quase primário esse pensamento. É um pensamento realmente de quem não conhece nada de política, de quem não entende como é que o sistema funciona, de quem não sabe as complexidades, de quem não analisa a paleta de cores para poder fazer um pragmatismo. Eu estava comentando com o Afonso hoje. A Dilma, hoje, atua no governo com as medidas que o Aécio tomaria. Mas ela é criticada pelas pessoas que votaram no Aécio e, ao mesmo tempo, ela é apoiada pelas pessoas que votam no PT. Então, é uma esquizofrenia. Quer dizer, a pessoa faz uma coisa que o candidato que ela criticou teria que fazer, né? Porque isso é uma medida que não tem jeito. Agora, depois de toda essa loucura que a gente está vendo, não tem jeito. E quem deveria ser a favor está contra, e quem deveria ser contra está a favor. Quem não leu a Alegoria das Cavernas, é uma passagem que Platão fala que as pessoas viviam dentro de uma caverna e viam nas paredes as sombras e achavam que aquilo era a realidade. E um dia um consegue colocar a cabeça para fora e aí a luz cega essas pessoas, né? Ele não consegue enxergar nada. E só depois que ele vai ver o mundo, que existe um outro mundo que não é aquele da caverna. Fazendo uma síntese, né? Eu acho que o Brasil está passando por esse momento de cegueira agora. Botou a cabeça para fora da caverna e está tomando muita luz na cara e ninguém está enxergando nada. É quase um ensaio sobre a cegueira também do Saramago. Ou a caverna dele também. E aí daí... Eu acredito sim que isso é positivo, que no futuro as pessoas vão... Mas para que seja positivo, tem que ter frentes esclarecendo as pessoas. Tem que haver frentes esclarecendo as pessoas. Não importa qual é a ideologia, tá? Frentes, mas que tenham honestidade intelectual. Porque o que a gente está vendo hoje nas redes sociais é desonestidade intelectual. Criam-se conceitos e se usam determinadas situações para poder nublar o senso comum, ao invés de nublar as pessoas, a maioria, ao invés de criar uma forma das pessoas raciocinarem temas como esse da maioridade penal, por exemplo.
né? Então, eu acho que a gente vai despertar, que a gente despertou. Agora é uma questão da gente conseguir trabalhar a opinião das pessoas para que isso seja passado para frente com um pouco mais de profundidade, não só essa coisa superficial como a gente está vendo hoje em dia. A segunda pergunta foi da minha família, né? Uma parte da minha família me apoiou. Assim, a minha mãe me apoiou. Minha mãe sempre gostou de cantar e sempre cantou. Ficou sabendo do negócio de andar pelado, não, né? Oi? Não, ela sabe. Minha mãe é mais maluca que eu. E na verdade, assim, a minha mãe sempre apoiou e meu pai sempre deu um apoio também, mas uma parte da minha família dizia que músico é tudo vagabundo, maconheiro, cheirador. E aí... Eles perguntam assim, o que você fez? Tocou a noite inteira, trabalhei a noite inteira, acordei, cheguei às 6 horas da manhã. Tá, o que você está fazendo para trabalhar? Não, essa pergunta é clássica, né? O que você faz? Eu sou músico. Mas você trabalha com o quê? Não, eu trabalho com música. É porque você só é músico quando você aparece no Faustão, aí você vira um músico, artista, né? E aí, assim, eu tirei até o meu sobrenome meu sobrenome é Fontinelli, né? Bruneta Fontinelli de Araújo, meu sobrenome, pequeno. Imagina, Luiz Guilherme Bruneta Fontinelli de Araújo, meu nome. Não combina muito assim. A favor da monarquia por causa disso, né? Eu acho que eu seria um bom bobo da corte, né? E aí, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, que uma parte da minha família dizia isso, que era coisa de maconheiro, de cheirador, de vagabundo e tal. Aí eu falei, tá bom, não vou sujar o nome da família, né? Aí tirei o sobrenome todo e coloquei Santa Cruz. Botou Santa Cruz por quê? Falei, bom, eu botei Santa Cruz porque o Santa Cruz, para mim, representa um elemento de transcendência, né? A Santa Cruz, embora eu não seja religioso, ela tem esse simbolismo de você passar por um sofrimento e conseguir transcender ele. Essa representatividade que o Santa Cruz tem para mim. E aconteceu uma coisa engraçada, que eu fui fazer um show lá no Nordeste e a família Santa Cruz é de lá também, né? E eu cheguei numa cidade e tinha uma faixa, e a família inteira, e todo mundo achando que era meu primo, meus tios e tal. E aí eu cheguei lá, aí eu falei, gente, ó, eu me sinto, tipo, adotado por vocês, eu queria agradecer e tal, mas eu não sou original, eu sou Santa Cruz porque eu achei legal o nome e tal, gostei. Mas tem experiência pior, você sabe que Afonso Borges, aqui em Araxá, é sobrenome, né? Ah, é? Aí você já foi no cemitério? Não. Não vá. Mas eu fui na porta do cemitério. Lá direito do cemitério tem só Cláudio Afonso Borges, João Carlos Afonso Borges, tudo assim, é péssimo. Ali, esse cemitério é bem interessante, inclusive, na porta está assim, lembrar, como é que chama? Lembre-se que é pó. Falei, melhor não, né? Nesse momento agora, deixa isso para lá. Aí, agora não. 90 dias atrás não pode ser. Falei, deixa isso, enfim, deixa para a galera do helicóptero. E aí, e a outra pergunta qual foi, gente? Não, e aí minha mãe e meu pai me apoiaram muito e tal, mas aí depois que você fica conhecido, aí todo mundo te apoia, né? Aí fica mais fácil. A outra pergunta... Aí aparece um monte de primo, de gente que... Perguntou sobre suas influências no romance policial. Ela citou o Conan Doyle, né? Eu tenho um livro que eu achei muito bom, que é um dos livros que me fizeram, na verdade, pensar muito como eu terminaria o meu livro, porque o Oscar Wilde e os Assassinatos à Luz de Velas. Esse livro, para mim, foi um dos livros policiais mais interessantes que eu já li na minha vida, assim. E ele é totalmente imprevisível, assim, a forma como ele constrói a narrativa, ele usa não só o Oscar Wilde como referência de personagem, mas usa o Sherlock Holmes também. E assim, é fantástico, assim, eu não sou nem tão conhecedor assim da literatura policial com nomes assim de autores e de livros, né? Eu gosto muito desses autores que eu falei aqui. A Patrícia Mello é uma escritora que eu admiro muito, assim, eu adoro a Patrícia Mello. Né? A Patrícia é uma craque no policial. E enfim, eu acho que a literatura policial, embora eu me identifico muito com os filmes, né? Eu gosto muito de assistir de cinema também. Cinema me influencia muito. E o primeiro filme dessas sagas assim de psicopatas e tal que me pegou foi o Natural Born Killers, que é o Assassinos por Natureza, que é do Oliver Stone, que é um argumento do Quentin Tarantino, antes dele se tornar o Quentin Tarantino famoso. Você não vai fazer propaganda da Netflix aqui não, né? Oi? E assim,
Eu gosto dessa pegada meio pulp, assim, misturado com Bukowski também, que não tem nada a ver com literatura policial, mas tem essas coisas do palavreado, do sexo. O meu livro tem muito... Eu gosto muito de falar de sexo também, né? Além de fazer, que todo mundo gosta, que é uma coisa que acho que todo mundo... Mas eu gosto de ler coisas relacionadas a sexo o sexo e a violência, eles são alguns caminhos primitivos que eu desafogo através da escrita, né? Então, assim, a literatura serve muito para mim, para eu desaguar esse instinto primitivo que eu tenho muito forte dentro de mim, que se eu não canalizar para alguma coisa positiva, eles podem me fazer mal, assim. E isso eu aprendi na terapia, né? A terapia me ensinou muito a pegar esses sentimentos ruins que todos nós temos, a raiva, o ódio, os instintos primitivos e tudo mais, e a canalizar para alguma coisa que não te contamine, né? E a literatura, para mim, ela serve muito para isso, assim, para que eu possa, por esse canal, tirar de dentro de mim esses sentimentos, assim. E, Tico, volta para o Fleirachá, se puder. Com certeza. Eu estou sempre à disposição de dialogar, de trocar essa ideia. Eu agradeço a Afonso, a Maria, todas as pessoas que tornaram possíveis, né, assim, o nosso encontro aqui. Me faz bem, me oxigena, esse tipo de encontro, de situação. Assim, eu gosto muito, queria agradecer a todos. E espero que a gente possa retornar em breve. E queria agradecer a vocês e principalmente só deixar uma última questão, uma lembrança só, assim, para a gente fechar e encerrar, que é uma questão levantada pelo George Orwell no 1984, que é essa questão de que a gente está analisando que a língua portuguesa, hoje em dia, ela está sendo, cada vez mais os vocabulários estão sendo suprimidos, né, do nosso diálogo nas redes sociais, nos lugares. E esse é um caminho muito eficiente para se tirar do povo, de vocês, de todos nós, a capacidade de concatenar as ideias. Assim, quanto menos vocabulário você tem, menos capacidade você tem de colocar as suas ideias, as suas transformações, os seus sentimentos, as suas questões em pauta, né? Então, assim, vocês que vieram aqui, que tiveram interesse em sair de casa para vir trocar essa ideia aqui, assim, a literatura é a revolução mesmo. Assim, não existe um outro viés que não da literatura, dos livros, né, do conhecimento, assim, porque as pessoas conseguem roubar tudo da gente, né, material, mas o conhecimento eles não conseguem. E esse é o maior medo, na verdade, de todos os governos. Aí não interessa de direita ou de esquerda, é o conhecimento, né? Porque aí fica difícil de manipular alguém quando essa pessoa tem conhecimento, tem vocabulário, consegue expressar suas ideias e tudo. Então, assim, eu rogo para que vocês que vieram aqui essa noite, para que vocês se lembrem sempre disso, de estar lendo, se aprofundando, de não ficar só na superfície das coisas das redes sociais, que são muito tentadoras, né? E que a gente consiga realmente contagiar outras pessoas, né? Para que essas pessoas possam abraçar a literatura, a leitura, os livros, e assim a gente muda o Brasil. Ela me perguntou como é que a gente pode fazer com a educação. Acho que esse é o único caminho, né? Através da leitura e do incentivo, quer dizer, levar a leitura, formar grupos, atuar nas escolas, se vocês puderem, né? Tem escolas aqui, escolas públicas. Se você forma um núcleo e vai até a escola e faz uma biblioteca na escola, faz um sarau na escola, apresenta para os alunos uma coisa, sair da passividade de ficar esperando que os políticos resolvam as coisas. Eu acho que é isso que vai transformar o Brasil, né? Então, eu acho que é esse o papel do artista e é o papel do cidadão também. Então, se tiver uma escola, se você tiver um núcleo, alguém que você possa juntar, ir até um lugar e fomentar isso nesses lugares, se um aluno for salvo dessa situação triste que a gente vive, já é uma grande ajuda para o Brasil. Obrigado. Valeu, gente.